Por aí. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20. Gosto muito dessa passagem. Me ensina sobre Naamã. Mas não vou falar necessariamente sobre ele. Ele é uma peça que nós vamos usar aí no contexto, né? Mas fala assim. Quem falou de Naamã aí? Muito bem, não. Mas não vai ser a peça fundamental do nosso exemplo hoje. Posso ler? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20. Diz assim: Geazi, o moço de Eliseu, discípulo de Eliseu, né? Homem de Deus, Eliseu, homem de Deus, né? Disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Só explicando rapidinho. Eliseu não quis, né, o que foi oferecido, eu vou contextualizar depois. Mas Geazi, que era um servo de Eliseu, disse: ele não quer, mas eu quero, eu vou correr atrás do Ciro, que é Naamã, para pegar essa oferta para mim, esses recursos para mim. Então, 22, 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro ao encontrá-lo e perguntou: mas tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, desculpe. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, talento de prata e 2 vestes festivais. 23. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos? Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, a quais levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, né, ao alto do monte, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma, né? Cara limpa. 26. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito? Ele está se referindo a uma revelação, não é isso? Não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? 27. Portanto, a lepra de Naamã, ele amaldiçoa mesmo Geazi. Ele é duro na sua palavra, na consequência do erro. Olha o que ele diz: porventura a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Né? Estreitou mesmo. Então saiu de diante dele, leproso já, branco como a neve. Curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Te peço isso, por favor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Aplica a tua poderosa palavra aos nossos corações, para que saímos daqui diferente da maneira que entramos, para que essa semana tenhamos uma reflexão acerca da riqueza da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. A maioria de vocês conhece esse contexto, né? Mas eu vou ajudar. Mais à frente vamos falar um pouquinho. Mas a Bíblia tem essa passagem, Stephanie, e é uma passagem muito rica. Fala de um discípulo de Eliseu, traz o nome dele aí, que é Geazi, e discípulo de um grande homem de Deus, Daniel. Mas a palavra diz que ele fica leproso. Por que isso? Não é difícil, vocês entenderam aí, né? O próprio contexto vai permitindo que a gente tenha entendimento. Mas nós vamos ver aqui nessa passagem, e é o que eu quero, Mara, abordar mais nessa noite. Nós vamos falar um pouco, ou ver um pouco, aprender um pouco, dentro da palavra, acerca das consequências da mentira. Amém, irmãos? A base desse texto é nos ensinar sobre isso. E se está aqui, e se você veio nessa noite, é possível que sirva para você
Se não for em especial para você, quem sabe um dia para você ajudar alguém. Eu sempre estou crendo assim. Quando o Espírito nos leva num lugar, é porque de alguma forma tem proveito aquela palavra do Senhor, né? Senão você estaria em outro lugar, estaria tomando seu suquinho em casa, né? Mas se você está aqui, então esteja um pouco atento. Eu não vou me demorar não, mas esteja atento. E nós sabemos, Karine, que uma pessoa que tem o hábito de mentir, de não ser firme, né, na sua conduta da vida. O que é ser firme, pastor? Firme dentro desse contexto é a pessoa realmente que mente, que cria armadilhas para outras pessoas, que julga, que se precipita em especular. Quantas vezes a pessoa se precipita? Você vê Norma subindo aí, mas porque Norma estava com sapato preto, a Norma veio então de um lugar, porque estava de preto. Veio nenhum exemplo bom. Mas a gente especula muito. E quando a gente especula, Bárbara, a gente julga. Não é isso? E quando a gente julga, a gente pode julgar errado. E isso tem comprometimentos. Amém, irmãos? E a Bíblia fala muito sobre isso, desse cuidado que a gente deve ter. Né? Então a pessoa se precipita em especular. A maledicência está dentro da palavra isso, que é a calúnia, né? O mexerico, como se fala, como se diz mais no popular, né? Os subterfúgios. Tem pessoas que são assim. O que é subterfúgios? Pessoas, Tati, que gostam de manobras, não é? Elas fazem manobras para se dar bem nas coisas. Sabe aquela pessoa que é escorregadia, ela é cheia de manha? Isso é muito triste, não é, Nildo? Isso é muito triste. Amém, irmãos? Então eu me refiro assim, uma pessoa que não é firme na sua conduta na vida. Só que a Bíblia mostra em vários momentos que isso pode trazer sérias consequências. Amém, queridos? Começa que o pai, a paternidade da mentira é dada a quem? Ao diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Uma outra coisa que a gente aprende desde pequeno é que a mentira tem perna curta. Como isso é verdade, né, Dani? Ela dá um jeito de aparecer. Parece que o diabo se encarrega de dizer, já que é minha mesmo, foi eu que criei, eu vou envergonhar essa pessoa logo logo. Ela se escondeu atrás disso, mas logo eu vou trazer a resposta para isso. Então ele é o pai da mentira. Sempre que eu minto, eu estou me submetendo a uma ação maligna do diabo para a minha vida. Amém, irmãos? É o que diz a Bíblia. Então tem pessoas que, isso a gente vê muito, os livros falam sobre isso, tem pessoas que começam a mentir tanto, né, ao ponto que as coisas se tornam natural. Não é assim, irmãos? É natural. Quando você chama a atenção dela, ela até estranha, porque ela diz assim, né, se torna comum. Não é, Sérgio, quando a gente tem um colega de repartição, colega de trabalho, você olha para ele assim e diz, o que foi? Não. E se você reclamar, ele diz que é para ajudar, é normal. Né? Isso se torna comum na vida da pessoa. Mas isso pode trazer sérias consequências para a vida de uma pessoa. E o problema é que muitas vezes elas não se dão conta que isso está acontecendo, consequências estão chegando por conta desse hábito. Amém, queridos? Então o meu objetivo é pegar o exemplo de Geazi hoje para mostrar, Ritinha, que tem coisas que nós não devemos fazer, porque traz consequências. Na verdade, Gabriel, a Bíblia ela mostra atitudes e práticas que o homem deve fazer, mas ela também mostra atitudes e práticas que o homem não deve fazer. Ela é tão rica que ela é assim. Ela mostra caminhos que você deve tomar, mas caminhos que você não deve tomar. Então deixa eu contextualizar rapidinho para quem conhece menos as Escrituras, mas a gente vai estar dentro do horário. Esse Naamã era um capitão já famoso, ele já tinha feito fama, porque na Síria ele tinha ganhado batalhas, à frente de batalhas, só que ele apresentou uma lepra, tentou de todos os meios resolver, médico e tudo, o que tinha na época, não conseguiu, e ele foi piorando a cada momento. Vocês sabem a lepra como é. Chega um ponto que ele tem uma serva, que ele tomou de uma guerra como escrava na época que Israel foi invadido. E essa menina virou para a mulher dele e disse, olha, tem profeta lá em Israel. Tem um homem chamado Eliseu. Ele é um homem que Deus manifesta muito poder através da vida dele. Se ele for lá, ele vai ser curado.
Ele não tinha opção, desce para lá, não é isso? Chega lá, Eliseu não o recebe, a Bíblia não fala o motivo, mas Eliseu dentro da casa está, dentro da casa fica, mas manda esse servo Geazi ir lá fora e dizer a ele, vai no Jordão, mergulha 7 vezes. Ele toma aquilo como uma afronta e tal, mas é convencido pelo grupo dele a tomar o banho, não tem nada a perder, já fez uma viagem. Ele toma, faz os 7 mergulhos, a Bíblia diz que ele é purificado, é limpo, e ele retorna, né, à casa do profeta, porque ele já tinha levado recursos e ele falou, eu vou ofertar esses recursos. Lembrando que esse cenário é um cenário que Israel está passando por muita dificuldade financeira, né? Aí eu vejo uma coisa interessante, né? Quem é de Deus não se submete a nada errado, mesmo em tempos difíceis. Amém? Porque Israel está vendendo almoço para comprar janta nessa época aí. Consequência já do grande rei Acabe, né? As besteiras que Acabe e Jezabel vinham fazendo, e Deus apertou, avisou que ia apertar, e apertou mesmo. Bom, então ele também não recebe, a Bíblia não fala o motivo, mas ele dispensa, né? Diz, olha, dispensa, não quero nem ver, não quero nem conversa, veio, o poder de Deus quis se manifestar, se manifestou, mas nós ficamos por aqui. Só que nesse cenário que nós lemos, irmão Everaldo, Geazi diz, olha, a coisa está feia aqui, ele não quis, mas eu quero, né? E teve uma ideia do cão, né, irmãos? Quando Naamã sai, o capitão sai com sua turma, ele diz, eu vou atrás e vou pegar esse recurso para mim. A Bíblia deixa clara que ele teve a intenção de pegar. Aí nós lemos os últimos aqui, 25, 26 e 27, me parece que Eliseu é duro com ele, né? Eliseu amaldiçoa a vida dele e amaldiçoa a sua descendência. Amém, irmãos? Vamos lá. Veja que como a questão da mentira é forte. Ele mente primeiro para Naamã. Ele mente primeiro para Naamã. Na sequência, para tentar melhorar ou consertar, como a mentira é assim. Ela é assim, é bem interessante. É difícil ela estar sozinha, né? Você sempre precisa repetir a dose. Ele vai e mente agora para Eliseu. Não é isso? Eliseu diz a ele que teve uma revelação do que aconteceu. Amém, irmãos? Não é isso? Então, 2 mentiras aí, uma colada na outra. Agora, o texto vai ser muito claro aí, dizendo por que Geazi mentiu. Amém, irmãos? Está claro? Não está claro aí? No texto fica claro que o motivo de Geazi ter mentido para Naamã e para Eliseu foi a cobiça. Tá certo, irmãos? Por que cobiça? É quando você quer tomar posse, deseja, tomando ou não, algo que não lhe pertence. Tá certo até aí? Então, o motivo que levou ele a mentir foi a cobiça que tomou o seu coração. Vamos pegar um exemplo, Carol. Se ele chegasse lá a Naamã e dissesse assim, Naamã, veja bem a situação, Israel está mal, o profeta é um homem de Deus e tal, mas assim, nós precisamos, há uma escola de profeta que nós ajudamos, né? Não sei se o senhor sabe, mas Eliseu tem uma escola de profetas, a coisa aperta, ele tem que orar para que chegue o mantimento. Ele não quis, mas eu quero. Esse dinheiro, eu acho que algumas pessoas, o coração já é dominado por essas coisas, né? A mentira, a maledicência, né? O ranço toma a mente, o coração dela. Ela é tão maldosa que ela não consegue ter, Mara, o caminho certo. Ela, mesmo tendo a possibilidade do caminho certo, ela vai pelo caminho errado. A pessoa é rançosa na mentira, na sujeira, não é? Terrível, irmãos, isso. Mas tem pessoas que você percebe que é sempre assim. Ela não joga limpo nas coisas. Não joga limpo. Então ele foi já com a cabeça realmente suja para fazer a coisa errada. Amém, queridos? Eu podia dizer, Eliseu, eu não quero, mas eu quero, a gente precisa. Mas não, ele vai e mente. Eu queria que você prestasse muita atenção, eu escrevi aqui, mas eu creio muito nisso que eu vou dizer aqui. A mentira ela é tão maldita que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela é usada por nós, pelos homens, com o objetivo de obter algo ilícito ou para esconder algo ilícito. Amém? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ficou claro? Isso aqui aconteceu na vida de Geazi. Ele mente primeiro para obter algo que não era dele, e depois ele mente para esconder aquilo, né, que ele obteve de forma errada. Então, quando nós mais usamos a mentira, norma,
É quando nós desejamos algo errado. Quer dizer, o negócio já começa no espírito, né? Já começa na mente. Quando Pedro exorta Ananias e Safira, Daniela, ele não diz isso? Você não precisava mentir ao Espírito. Você está dizendo, o problema não foi a oferta. O problema é que você mentiu no seu coração a Deus. Você falou a Deus algo que você não precisava falar. E você mentiu ao Senhor. Ele quer dizer, o problema é interno seu e de sua mulher. Lembra, irmãos, do texto? Não é isso de Safira e Ananias? O problema é interno seu. Você não precisava fazer isso. Você mentiu a Deus. Amém, queridos? Isso é para uma reflexão nossa. Então, Geazi representa muitas atitudes, Marcelo, que nós tomamos no dia a dia. Amém? Isso aqui a gente vê, nossa, Geazi, né? Andou com o homem de Deus. Então, isso é tão distante. Não é tão distante da gente não, viu, irmãos? Sei que não vai ter amém. Mas não é tão distante da gente não. Não vou falar mais seu nome não, que você fica me criticando depois. Hoje eu vou pegar o pé de Marcelo, tá? Em frente com a mim. Então, Renata, a gente olha assim e diz, poxa, é uma coisa distante, que monstro é Geazi. Não é não. Se pudesse passar um vídeo, Rose, da nossa semana, você ia ver que a gente não está tão distante dessas coisas não. Amém? Amém. Porque, Nildo, santificação é uma decisão diária. Diária. Você não sai daqui com um conceito formado no seu coração, ou sua mente já está capacitada porque você é crente, porque você foi batizado um dia no Espírito Santo, porque você tem um cargo na igreja, por isso e por aquilo. Então sua mente ela já está preparada. Não está não, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que é preciso renovar a ação do Espírito Santo em nós. A santificação é um processo diário. Muitas vezes, desde eu olho para uma coisa, e se eu não vigiar naquele olhar, eu caio naquela situação. Então é diário, irmãos. É diário. Isso aqui a gente está falando do dia a dia. Não é pintar Geazi como um monstro e a gente separa. Não. A gente não pode ir por aqui. Amém, queridos? Amém? E esse texto dessa noite eu gostaria de fazermos uma reflexão nas nossas vidas. Porque há muitas pessoas fazendo isso com coisas pequenas, né? Coisas pequenas. Mas não se está dando conta que está abrindo brechas grandes na sua vida. Amém, irmãos? São coisas que você tem como pequenas, que são desnecessárias avaliar, mas abre brechas grandes na sua vida. E como eu disse, a coisa se torna tão natural que você não percebe o que você está fazendo. Só que Deus, Ele não se agrada. Veja que a coisa é tão interessante, Sérgio, que a consequência dessa mentira não foi só para Geazi. A Bíblia diz que foi para ele e a sua descendência, a sua família. Uma vez eu vi um testemunho, eu não lembro se foi na igreja, se for me lembre aí, me parece alguém que levou de uma terça. O rapaz dava um testemunho e ele dizia, Guta, que ele teve sérios problemas com mentira no decorrer da sua vida, até que ele se converteu, né? Aí ele contando um testemunho diz assim, mas sabe qual foi o meu berço, a minha escola? Foi meu pai. Porque ele chegava em casa, pedia para a gente atender o telefone. Não estou, diga que eu não estou. E ele via que o pai armava com mentiras. Então, foi a escola dele. Amém? Então, Geazi, aqui nesse texto, representa um aproveitador de situações erradas. E isso não agrada a Deus. Tem muita gente que é aproveitador de situações erradas. E ainda se gaba disso. Eu não vou botar crentes hoje no meio, né? Vou botar pessoas. Hoje eu estou bonzinho. Né? Pessoas que são aproveitadoras de situações erradas. Uma coisa é você ser um observador, você ser um bom negociante, né? Ver a oportunidade, completamente diferente. Eu estou falando aqui de aproveitador de situações erradas. E tem muitas pessoas assim. A Bíblia diz que bem-aventurados os Você quer falar? Filipe ali ensaiou. Pacificadores, irmãos. Não é?
Bem-aventurados os pacificadores. Mas tem gente que vê uma situação e ela joga álcool, né? Então aqui está um grande motivador que nos leva a mentir. Tirar proveito de situações erradas. Nós mentimos para obter, né, o que não é certo. E depois, Mara, mentimos para esconder o que fizemos. É assim ou não é, irmãos? É assim. E o diabo está lá, vai mesmo, rapaz, é assim mesmo. Você é um cara retado mesmo. Depois ele puxa a corda para ver a sua miséria. Porque a mentira ela tem perna curta. Como é fácil uma pessoa ser envergonhada na mentira. E é até interessante, a pessoa que se habitua a mentir, e se você convive com ela, você pega ela fácil. Por quê? Porque ela conta o assunto com 2, 3 versões. Não sei se vocês já tentaram para isso. Como eu converso com muita gente, e minha memória é boa, eu digo assim, esse cabra, ou essa cabra, né, tá com um problema. Posso continuar, Pedro? Legal, Pedro. Então, essa pessoa está com algum probleminha, porque ele é na Barra, e agora ele está falando de Itapuã. Onde aconteceu o fato? Foi na Barra, ou foi porque é distante um bairro do outro? Era na praia, agora foi na piscina. Desculpa, irmãos. E a gente vê muito isso. Se eu que sou eu, nas minhas limitações, vejo, imagine Deus. É uma noite só para a gente refletir hoje, né? Então ela tem perna curta e envergonha muita gente. Aí o texto é tão rico que ele mostra, Marcelo, olha o que acontece muito. Pessoas que mentem usando o nome de outras. Não é isso? De outras. Tem gente que é assim, ele vai mentir, mas ele bota o nome de outros. Ou ele cria situações que nunca existiram. Não foi o que aconteceu aqui com Geazi? Primeiro ele chega lá para Naamã e usa o nome de quem? De Eliseu. Ele diz, o profeta me mandou ao Senhor. Eliseu não mandou nada. Depois ele fantasia uma situação, Leandro. Ele diz assim, rapaz, a questão foi o seguinte, capitão. O senhor não sabe o que aconteceu. E o mentiroso é bom, né? Ele é bom de leve. Ele chegou e disse, o senhor não sabe o que aconteceu. O senhor acabou de sair, chegou 2 jovens lá, necessitados, da escola de profetas, com fome os bichinhos, sem roupa. Esse recurso é para ajudar os bichinhos. Então ele mente usando o nome e fantasia uma situação. O mentiroso tem uma mente fértil. Amém, irmãos? Então, esse texto nos chama a atenção, Pedro, para o perigo de histórias, narrativas que criamos para obtermos benefícios e proveitos na vida.